Olá, eu sou a professora Jalusa e nós vamos resolver as atividades de aprendizagem da unidade 5 de equivalências de capitais, né? Vamos fazer aí o exercício 16. Bom, no exercício 16, está pedindo para analisar os dados e a resposta da questão 15 para determinar a rentabilidade efetiva do credor nessa operação, né, em taxa mensal e anual efetivas. Bom, lá no exercício anterior, né, o que aconteceu no exercício anterior? Eu fiz um empréstimo de 10 mil para pagar em um ano a uma taxa de juros de 12% de 12% ao ano, só que com capitalização mensal. Só que aí o devedor resolveu quitar esse débito 9 meses antes do vencimento, né, considerando uma taxa de juros aí de 15% ao ano. Então, o que aconteceu, na verdade? Esse devedor, ele pegou 10 mil em um empréstimo, né, e efetuou o pagamento 3 meses depois, num valor de 10.076,30. Então, para eu descobrir qual que é a taxa efetiva, quanto que realmente custou esse empréstimo, ou quanto que o credor teve de rentabilidade efetiva nessa operação, porque ele emprestou um título a taxa de 12% ao ano, e depois o devedor, antecipou o pagamento, né, com a taxa aí de antecipação de 15% ao ano. Então, para eu descobrir quanto que realmente o credor ganhou nesses 3 meses, então, um valor presente de 10 mil, um valor futuro de 10.076,30 com prazo de 3 meses. Então, aí eu vou descobrir qual que é a taxa de juros, né, nessa situação. Para eu calcular essa taxa efetiva dessa operação, eu posso utilizar, né, a fórmula do valor futuro, do valor presente, onde eu tenho o valor futuro 10.076,30, o valor presente de 10 mil, a taxa, mais a taxa, que é o que eu quero descobrir, elevado ao prazo aí da operação, que foram 3 meses. Então, aqui, resolvendo algebricamente, eu passo os 10 mil dividindo os 10.076,30, é igual a 1 mais i elevado a 3. Então, resolvendo aí, né, aí eu tiro a raiz para, né, para tirar aí o expoente 3, para a gente poder calcular a taxa. Né, resolvendo aí, eu tive um resultado, a taxa de 0,0025, né, a taxa, quando a gente calcula pela fórmula, ela sempre dá em valor unitário, multiplica por 100, então dá 0,2537% ao mês. Essa foi a rentabilidade do credor nessa operação, né? Então, aqui eu calculei a taxa efetiva ao mês. Então, para eu calcular a taxa efetiva ao ano, eu tenho, né, que calcular a taxa equivalente, porque em juros compostos, né, a capitalização, né, dos juros, ela ocorre de forma exponencial. Então, eu tenho que achar aí a taxa efetiva equivalente, né, ao ano. Então, para eu calcular a taxa equivalente, nós vimos aí na unidade anterior. Então, aqui, ó, 1 mais a taxa anual, ela é 1 mais a taxa mensal elevado aqui ao número de capitalizações dessa taxa. Então, eu tenho a taxa mensal, que é 0,2537% ao mês, né? Então, a taxa anual é 1 mais a taxa mensal capitalizada aí 12 vezes, né? Então, a taxa anual equivalente é de 3,09% ao ano. Então, o que é a taxa equivalente? Se eu pegar aí o mesmo capital, aplicar durante o mesmo período, tanto faz eu aplicar 0,2537% ao mês ou a 3,09% ao ano, as duas taxas vão gerar aí o mesmo montante, né, no mesmo período de tempo.
Né, para eu fazer esse cálculo aí utilizando a calculadora, então com HP é só eu pegar 10.000 CHSPV, 10.076,30 FV, o período aí de 3 meses, 3N, então se o período aqui está em meses, a taxa aqui vai ser mensal. Então, na calculadora já vai sair 0,2537% ao mês. Então, se a gente for lá na calculadora, vamos limpar aí os registros, CLX, eu limpo todos os registros da calculadora. Então, aqui, ó, 10.000 CHSPV, 10.076,30 FV, né? Os valores do PV e do FV têm que ser invertidos, né? Um negativo e um positivo, indicando a saída e uma entrada de caixa. 3 meses, 3N. Aí eu peço para calcular a taxa, vai sair a taxa aqui ao mês. Então, saiu a taxa mensal, depois é só jogar na fórmula para achar a taxa equivalente ao ano.